A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está na CAT, Academia Teológica e Ensinos, e hoje nós estamos aqui para aprender a lição de número 8 dos jovens, que tem como tema sã doutrina. Lição maravilhosa para aprendermos o que é a sã doutrina. É muito falado, no nosso meio, e a lição vai esclarecer o que é a sã doutrina. Se você é novo por aqui, deixa um like positivo nesta videoaula. Por que todo mundo na internet pede o like? Porque o YouTube, ele quando vê um vídeo com bastante like, o algoritmo, que é um robozinho para você entender, ele percebe que o vídeo está bem aprovado, esse algoritmo ele recomenda esse vídeo e entrega esse vídeo em outras páginas. Então, as coisas de Deus na internet, irmãos, que nem diz alguns aí pela internet, deite o dedo no like. Coloque ali, clique ali naquela mãozinha, porque o YouTube vai recomendar esse vídeo. Então, se você ama evangelizar, quer que a palavra de Deus se espalhe, porque a maior ferramenta hoje para cumprir a grande comissão de evangelização mundial chama-se internet. Então, quando Deus me clareou essa verdade, eu pego coisas de Deus na internet, eu dou like. Like, eu tenho certeza que é um conteúdo de Deus. Eu dou like porque eu sei que o YouTube vai pegar aquele vídeo e vai espalhar para mais pessoas. E, como eu sou evangelista, haverá um galardão por isso. Então deixa o like nesse vídeo para o YouTube recomendar e se inscreva no canal e compartilhe. Avise, diga, olha, tem uma videoaula para os jovens muito boa. O material também é excelente, você pode adquirir os nossos materiais. Nossos materiais têm um slogan, quem adquire aprende mais e ensina melhor, pode ter certeza. Lição de número 8 vai ser uma bênção, mas aqui anote uma data, eu quero que você anote aí, dia 12 de março, é uma terça-feira. 12 de março, terça-feira, às 20 horas, eu vou fazer uma live gratuita para apresentar ao Brasil a Catflix. Você já ouviu falar na Netflix? Nós vamos lançar a Catflix, conteúdo cristão. É o teu ambiente na internet. Vai ter uma série de coisas ali para você se edificar. E dentre elas, o que mais os crentes precisam, irmãos, é aprender, conhecer todas as doutrinas da Bíblia. E ali vai ter o curso básico, médio e avançado em teologia. Além de curso de oratória, outros cursos, vai ter série para família, série para casais, são podcasts. Vai ter série para ministros, série discipulado, missiologia, série testemunhos, série para empreendedores. Vai ser uma maravilha esse ambiente, irmãos. Tudo isso, principalmente, atenção, esse dia eu falei para um irmão, ele disse assim, não acredito, não existe isso na internet. Mas a Catflix, Deus falou comigo, ofereça para o meu povo no Brasil e no mundo o ensino da minha palavra com acessibilidade. Como assim acessibilidade? Irmãos, você quer fazer o básico, o médio, o avançado em teologia por menos de R$1 por dia? É isso mesmo que você ouviu. Menos de R$1 por dia, você ter acesso ao básico, médio e avançado, toda essa série de conteúdos? Então, dia 12 eu quero apresentar para você a Catflix. Os que estiverem, aqui vai ter um grupo de espera, o WhatsApp, olha aqui, o link, tem o QR Code também. Entra nesse grupo de espera, porque os que estiverem no grupo de espera, dia 12 de março, para acessarem a Catflix, terão uma condição especial. Eu digo para você, você não vai se arrepender, você vai ter todo esse conteúdo por menos de R$1 por dia, os que estiverem no grupo de espera do WhatsApp. Tá dado o meu recado? Vamos fazer uma oração, pedindo que Deus abençoe esta aula e nos ilumine. Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos e precisamos aprender mais sobre a sã doutrina, o conhecimento genuíno da Tua vontade expressado na Tua palavra. Tão simples para entender. Pedimos ao Pai a iluminação do Teu Espírito, abençoe cada aluno, cada professor, para que eles sejam edificados e o Teu nome glorificado. Nós Te damos graça desde já em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção. Texto principal, Judas, versículo 20 e 21. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Então Deus quer a edificação. Então nós vamos aprender qual o meio de receber essa edificação, que é a sã doutrina. Resumo da lição, a sã doutrina vem de Deus e deve nortear a vida do crente. Essa lição é curta, viu? E eu vou ser bem objetivo aqui para você entender bem a lição e ficar fácil
para conversar com os jovens. Lembrando, vou dar aqui uma dica para os professores. Irmão, jovem não gosta de enrolação. Jovem gosta que você vá direto ao ponto. Tá? Por isso que os slides aqui, principalmente dos jovens, todos os meus slides são assim, dos adultos também. Eu sou simples, claro e direto. Os slides ali têm interpretação de texto, não tem muito conteúdo, poluição visual, milhares de informação, a pessoa fica perdida. Não, sou objetivo. E aqui dos jovens mais ainda. Então vamos lá. Objetivos da lição: compreender o que é doutrina, conscientizar de que a doutrina bíblica vem de Deus para os homens, saber que a doutrina é a base da conduta do crente. Vamos lá? Leitura bíblica em classe, está em Tito 2, 1 ao 10. Introdução. Aprenderemos o que a Bíblia ensina sobre a sã doutrina e conheceremos a vontade de Deus para as nossas vidas. Simples assim. Primeira parte, o que é a doutrina? Primeiro tópico, o significado de doutrina. A palavra doutrina vem do latim doctrina, que significa ensino. Simples assim. De acordo com a Bíblia, existem 3 tipos de doutrina que são: primeiro, doutrina de Deus, que é todo o ensinamento centro-bíblico, está lá em Tito 2:10, e também Romanos 12:2, João 8:31 e João 17:17. Segundo, doutrina de demônios, que está lá em 1 Timóteo 4:1. Essa doutrina de demônios é quando qualquer tipo de ensino coloca o homem no centro, não coloca Deus no centro, e visa não as almas e o reino, mas visa o materialismo e a ganância. Doutrina de demônios. E 3, doutrina de homens, conforme Efésios 4:14, segundo aos Coríntios 11, 13 ao 15. Qual é a principal característica da doutrina dos homens, pastor Rodrigo? Quando anula a graça do Senhor Jesus e quer impor a salvação por meio das obras. Então, muito cuidado. Para ser salvo tem que guardar o sábado. Para ser salvo, você tem que observar essa prática aí e tal. E daí são doutrinas de homens que anulam a graça que está em Cristo Jesus. 2. Doutrina no Antigo Testamento. A doutrina no Antigo Testamento está baseada na Torá, ou na lei, que foi entregue a Moisés. Confere lá Deuteronômio 28:1 e também Deuteronômio 32:1 e 2. Letra B. Jesus ensinou que toda a lei estava baseada no amor a Deus e ao próximo. Isso aqui não está na lição, irmãos. Em harmonia com a justiça, a misericórdia e a fé, conforme Mateus 22, 37 ao 40 e Mateus 23 e 23. Então, no Antigo Testamento, a doutrina é a lei que foi entregue a Moisés. E essa lei, Jesus explica: amor a Deus e amor ao próximo, baseados na justiça, na misericórdia e na fé. Essa era a doutrina de Deus no Antigo Testamento. 3. Doutrina no Novo Testamento. Letra A e letra B. Encontramos 2 termos no Novo Testamento para a doutrina, que são didascalia ou didáscala, que está lá em 1 Timóteo 4:6, e didaquê, que está lá em João 7, 16 e 17. E o que significa isso? Letra B. O ensino no Novo Testamento está intimamente ligado às palavras do Senhor Jesus, conforme João 8, 31 e 32 e João 14 e 6. O que isso significa? No Novo Testamento você vai encontrar, no Antigo Testamento era a lei de Moisés, no Novo Testamento é as palavras do Senhor Jesus. E você vai ver o ensino do Senhor Jesus nesses termos gregos, didáscala ou didáscale ou didaquê, que quer dizer ambas as palavras ensino ou ensinamento de Cristo. Então todas as palavras do Senhor Jesus, que foi depois transmitida pelos apóstolos e os líderes da igreja, é a sã doutrina do Novo Testamento, o ensino, conforme João 8, 31, 32 e João 14 e 6. Então isso é a doutrina do Novo Testamento, todas as palavras do Senhor Jesus. Tá? 2. A doutrina vem de Deus para os crentes. Primeiro tópico. A doutrina vem de Deus. Então vamos entender que o que é a sã doutrina. Vamos entender. É o perfeito ensinamento que vem de Deus, irmãos. Letra A e letra B. Toda a Bíblia Sagrada é considerada a doutrina que vem de Deus. Conforme 2 Timóteo 3,
4 ou 14 ao 17. Letra B. Todo filho de Deus que estudar as Escrituras com humildade e temor aprenderá a perfeita vontade do Senhor, que está lá em Romanos 12, 1 e 2, e verá que não há contradição na justiça, na misericórdia e na fé que vem de Deus, conforme Atos 17 e 11 e Mateus 23 e 23, a parte B. O que significa isso? A doutrina vem de Deus, toda a Bíblia, ela vem de Deus. Mas não pode haver contradição, porque quem estuda a palavra com humildade e submissão recebe do Espírito Santo a revelação da perfeita vontade de Deus e ele vai saber identificar a doutrina que vem de Deus. E com humildade e submissão, ele consegue compreender que a perfeita vontade de Deus, que é a justiça, misericórdia e fé, não entra em contradição em nenhuma parte da Bíblia. Aí ele consegue compreender a perfeita vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz, nós temos a unção dos santos e entendemos bem tudo. Então, o verdadeiro filho de Deus, o discípulo humilde, tem que ter humildade e submissão, ele consegue aquilo que Jesus falou, te dou graça porque revelaste aos pequeninos. Então, a perfeita vontade de Deus, ela é compreendida pelos pequeninos, humilde de coração. Aí ele consegue descobrir a doutrina que vem de Deus, que está em toda a Bíblia. 2. A doutrina é para os crentes. Letra A e letra B. Aqueles que verdadeiramente amam ao Senhor e têm prazer na sua vontade, experimentam e vivem a doutrina de Cristo. Então, quem é humilde, tem prazer na vontade de Deus, se submete a Deus, ele vai receber a revelação e vai experimentar a perfeita doutrina de Cristo. Onde é que está isso? Confere lá, 2 João 1 e 9, e João 7, 16 e 17, e João 10 e 27. Letra B. A perfeita vontade de Deus é revelada aos que são humildes e aceitam o senhorio de Cristo. Conforme Mateus 11, 25, 28 ao 30. Tem que aceitar o jugo de Jesus, viu? Esse negócio de muita gente transformar a liberdade que há em Cristo em libertinagem, não quer jugo, não quer mandamento, está errado. Então, o verdadeiro Filho de Deus, que conhece a verdadeira doutrina que vem de Cristo, ele é humilde, se submete e aceita os mandamentos do Senhor Jesus, que é o seu jugo, que é suave. Porque os mandamentos do Senhor é para o nosso bem, por isso que é suave. E a gente entende isso. Então, mas tem que aceitar com humildade o senhorio de Cristo. Vamos lá? 3. A entrega da doutrina. Letra A e letra B. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus usou os líderes do povo para ensinar a sua doutrina. Como é que Deus faz a entrega? Por meio dos líderes. Conforme Levítico 10, 8 ao 11, 2 Crônicas 35 e 3, Atos 2 e 42, lembra? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não é que o ensinamento era deles, é a doutrina de Cristo que estava com eles. Era Cristo entregando a doutrina por meio deles. É nesse sentido. Também 2 Timóteo 2, 1 e 2. Letra B. Os verdadeiros ensinadores de Cristo. João 8,31, que tem os falsos, hein? Toma muito cuidado. Os verdadeiros ensinadores estão fazendo discípulos com amor e guardando os mandamentos do Senhor com prazer, pois são as palavras de Jesus. Então, a entrega da doutrina. Tem os verdadeiros ensinadores que estão fazendo discípulos e esses discípulos guardam as palavras do Senhor Jesus com amor. Confere lá Mateus 28, 19 e 20. Vamos lá para encerrar. 3. A doutrina é a base da conduta do crente. A doutrina como referência para o crente. Letra A e letra B. A Bíblia deve ser a referência para o crente, pois nela existem todos os ensinos que os filhos de Deus precisam para terem vida e serem guiados no caminho da pureza e da verdade, conforme Salmo 119, 105, 2 Pedro 1 e 21, João 8, 31 e 32 e João 17, 17. Lembra? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Letra B. Bem-aventurados todos que meditam na palavra do Senhor de dia e de noite, conforme Salmo, verso
1. Salmo número 1, verso 2 e Josué 1 e 8. Então, a doutrina como referência para o crente. Toda a palavra de Deus é a referência para o crente, para que nós possamos conhecer a santa, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2. A vida cristã e suas responsabilidades. Aqui vamos entrar nos assuntos bem importantes. Letra A. Visto que fazemos parte do corpo de Cristo na terra, precisamos ser discípulos verdadeiros, conforme João 8,31. Guardando todo, não só um pouco, todo o conselho de Deus, conforme Atos 20, 27. A fim de que os homens glorifiquem a Deus através das nossas boas obras, conforme Mateus 5,16, e o mundo creia em Jesus Cristo, conforme João 17, 20 e 21. Então, tem responsabilidades. A sã doutrina, hoje, quando se fala em sã doutrina, muitas pessoas já pensam em costumes. Comportamento humano. Irmãos, existe sim certos tipos de comportamento humano que é resultado da sã doutrina, que é o ensinamento de Deus. Por exemplo, eu pergunto para você, Deus ensina sobre santificação? Sim ou não? Sim. Deus ensina sobre a santificação do espírito, da alma e do corpo? Sim. 1 Tessalonicenses 5,23, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Deus ensina contra a sensualidade? Sim. Não tenhais o vosso corpo, Paulo fala aos Tessalonicenses, não tenhais o vosso corpo com desejo de sensualidade, como os gentios que não conhecem a Deus. Vos abstenhais da prostituição, Deus vos chamou para a santificação. Então existe um comportamento com o corpo que é resultado da sã doutrina. Esse comportamento vai resultar num tipo de conduta, inclusive com as minhas vestimentas. A Bíblia fala, existe certos tipos de vestimenta que não agradam a Deus? Sim, a Bíblia fala sobre isso, sim, fala. Roupas manchadas da carne. Judas falou sobre isso, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Então existe, irmãos, certos tipos de condutas e costumes que é resultado da sã doutrina. A Bíblia mesmo diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, o costume de ser modesto, simples, o costume de ter pudor, o costume de não ter o corpo querendo ser sensual, propagar a lascívia, a malícia, é um costume. O que é o costume? É a rotina de ter hábitos, os mesmos hábitos. Se vestir bem, com pudor, com prudência, com modéstia, não querer se exibir, não querer chamar atenção. Essas vaidadezinhas da carne, todo ser humano tem o desejo de querer ser reconhecido, quer se aparecer, quer se mostrar, tem que equilibrar isso, evitar os extremos, os exageros, e vai haver sim certos tipos de conduta que é resultado da sã doutrina. A doutrina da santificação, a doutrina da justificação, a doutrina da regeneração, a doutrina do pudor, a doutrina da modéstia, da moderação, da santidade. Então, vai resultar em hábitos. E aí o que acontece é o seguinte, nós devemos orientar a igreja, ensinar e aconselhar. Eu não posso obrigar, irmãos. O que acontece é que tem igrejas por aí que eles colocam assim, não, é lei, não pode fazer. E as pessoas, elas devem ser ensinadas para viverem com pudor, com santidade, com moderação, com simplicidade, com pureza. Elas têm que viver isso voluntariamente, elas têm que desejar viver isso. Eu querer impor isso como uma lei, com proibições, a pessoa sem entender, sem ensino, ela vai até um tempo, depois ela não aguenta. Então tem que saber ensinar a palavra de Deus para que as pessoas desejem a santificação, a pureza, um bom comportamento com o corpo, com as vestimentas, sem exageros, sem querer se exibir, equilíbrios, os adornos, uma série de coisas, exibição, glamour e etc. A pessoa tem que desejar voluntariamente se purificar, recebendo o ensinamento dos pastores. Agora, simplesmente chegar, não, aqui é proibido isso, proibido aquilo, e a pessoa não recebe o ensino para entender, ela faz até um pouco, depois não aguenta. Por isso que muitos irmãos em igrejas que tinham essas proibições, ainda tem em alguns lugares, eles acabam se desviando lá na frente.
Eles mantêm uma certa aparência e tal, mas o desejo é a primeira oportunidade que tiver, experimentar o pecado, sentir o prazer do pecado e tal. É o que Jesus vem fazer com a humanidade, ele vem transformar aqui dentro primeiro. Não estou dizendo que o exterior não seja importante, é muito importante. A conduta com o corpo, a santificação do corpo, com as vestimentas, com o pudor, com o cuidado, evitando lascívia, sensualidade, prostituição, chamar atenção, exaltação, glamour, vaidade, ostentação. Deus não gosta disso, mas tem que partir de dentro, porque Deus quer adoração voluntária, obediência voluntária. Ah, meu Deus, se eu pudesse ensinar os crentes de uma vez só, para saber ensinar. Eu sinto que às vezes falta saber ensinar por parte de alguns líderes. Então não resolve, não é por força nem por violência. Eu chegar e dizer, tá proibido isso! Sem a pessoa entender, vai ter um efeito a curto prazo. Tem que tomar muito cuidado. Hoje, quando se fala em sã doutrina, as pessoas logo pensam nas proibições, nos estabelecimentos doutrinários para os costumes, os bons costumes, etc. Não estou dizendo que não deva ter bons costumes, é bom e tem que ter. Mas tem que haver uma transformação interna para que as pessoas desejem isso voluntariamente, com prazer. Eu tenho coisas para minha vida que eu abandonei, não precisou ninguém me falar. E hoje, se eu falar certas coisas que eu não me envolvo, as pessoas vão achar assim que eu sou meio louco. Não, mas que esse é exagero, esse é santarrão, é radical e tal. Não, irmãos, eu faço com prazer. Só tem um porém. Eu não condeno ninguém que não faz, não condeno. E não critico quem não vive igual a mim. Por quê? Deus me fez entender, daqui a pouco eles vão entender também. Uns estão mais aperfeiçoados que os outros, estamos no mesmo caminho, são meus irmãos, uns mais fracos que os outros, daqui a pouco eles vão entender também. E eu estou sendo uma referência para eles, mas daí eu faço voluntariamente. O que acontece, irmãos? Se a pessoa não entender voluntariamente, ela recebe ali a proibição, e ela não faz, mas lá dentro ela tem vontade de fazer, e quando ela vê alguém fazendo, ela já começa a julgar. E não funciona, irmãos. Por que tem muita gente julgando os outros quando eles observam por meio da proibição? Porque ele lá dentro não está transformado. Daí ele obedece para agradar o pastor, para submeter a igreja, mas não sente prazer naquilo. E não faz voluntariamente. Daí quando ele vê os outros que não estão vivendo que nem ele se torna juiz. Aquele lá vai para o inferno, aquele lá é um sapecado, aquele lá é um carnalzão, e Deus não quer isso, irmãos. Então, quando você faz com prazer, você se separa com prazer. Eu estabeleci separações para a minha vida, tem muita gente que não alcançou ainda. Mas eu faço com prazer e eu entendo. Se ele não alcançou, não entendeu ainda, não vou julgar por isso. Não vou julgar. Agora, tem um porém. Eu, como líder, dentro das minhas responsabilidades, eu também vou saber analisar cada oportunidade, né? Vou analisar a conduta de cada um. Né? Uma coisa é a minha santificação, outra coisa é eu ser um guardião da pureza da igreja. Então eu tenho que defender a pureza da igreja, se precisar orientar, eu vou orientar. Se a pessoa tem uma liderança e tal, está com um comportamento meio desequilibrado, eu vou chamar, não, meu filho, melhora aqui, capricha ali. Ah, não faz assim, eu vou orientar. Temos que guarnecer. Então só dei uma paradinha aqui porque entra nas responsabilidades. Tem responsabilidades. Tá? Temos que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa vida espiritual, da santidade da igreja. 3. A conduta do crente em seus relacionamentos. Letra A, B. Os filhos de Deus são obedientes e sabem que precisam ser exemplo em toda maneira de viver. Mas é lindo quando isso vem de dentro, irmãos. Voluntariamente, por meio do ensino com amor. 1 Pedro 1, 14 ao 16. Letra B. Aqueles que estão limpos pelas palavras de Jesus, conforme João 15, 3, são exemplo de conduta, dando bom testemunho para o mundo, conforme 1 Timóteo 3 e 7. E acima de tudo, estes amam a Deus e a sua palavra, conforme João 14, 15. E não amam o mundo e as coisas pecaminosas do mundo, conforme 1 João 2, 15 ao 17. Aqui é onde entramos. A sã doutrina, ela ensina as pecaminosidades do mundo. Ela ensina a santidade, ela ensina a pureza. Irmãos, tem uma diferença entre o ministério ensinar e o povo querer obedecer. Nós temos que ensinar. Todo líder precisa ensinar todas as doutrinas da Bíblia.
ensinar sobre o amor, sobre o perdão, ensinar sobre as promessas, sobre a esperança, sobre o reino futuro, sobre os galardões, mas ensinar sobre o pecado, sobre o juízo final, sobre a condenação, sobre as responsabilidades do cristão, os mandamentos da graça, a responsabilidade perante o mundo, o bom testemunho, os exemplos, a santificação, a regeneração, a pureza, a modéstia, o pudor, a simplicidade. Tem que ensinar. Uma coisa é o ministério ensinar, outra coisa é os membros querer ou não aprender. Se nós ensinarmos e eles não quiserem aprender, nós estamos livres, irmãos, livres. Por que eu estou dizendo isso? Tem líderes pelo mundo afora aí que não ensinam nada. Não, isso aqui eu não vou falar porque eu vou constranger alguns e tal. E não ensina nada. Vai pagar o preço, Deus vai cobrar. É bom orientar as pessoas, ensinar todas as doutrinas da Bíblia, todos os conselhos de Deus, tudo. E se as pessoas se ensinar certo, pode ter certeza que muito provavelmente a maioria vai querer voluntariamente. A palavra tem poder. Vai transformar as pessoas e elas vão se submeter e vão buscar esse aperfeiçoamento e vão se aperfeiçoar no espírito e vão se aperfeiçoar na alma e vão se aperfeiçoar com o corpo também e vai ser uma pureza aos olhos de Deus e da igreja, bom testemunho, modéstia, pudor, equilíbrio, coisa linda de ver. Mas a conduta dos crentes, os relacionamentos, tem que ter ensino, senão não acontece. Conclusão, a perfeita vontade de Deus é a sã doutrina. Toda a vontade de Deus é a sã doutrina, que os cristãos precisam para viver em alegria, unidos no amor de Cristo e guardados para a vida eterna. Confere lá João 17, 24 ao 26. Então, o que é a doutrina, pastor Rodrigo? A sã doutrina é toda a vontade de Deus, que gera alegria eterna, que gera vida eterna, que gera comunhão com Ele, que gera intimidade, que gera prazer em obedecer à sua vontade, que gera pureza e saúde espiritual. E a gente automaticamente vai, voluntariamente, com prazer, se afastar da pecaminosidade do mundo, dos prazeres pecaminosos da carne, da impureza, da prostituição, da maledicência, da maldade, dos vícios, das coisas vis desse mundo. Nós vamos se afastar com prazer. E aí eu posso condenar, Rodrigo, quem não se afastou ainda? Não, ninguém é juiz, irmão. Ninguém é juiz, eu não posso condenar ninguém. Eu tenho que ensinar as pessoas, E elas vão ver a minha vida como uma referência e pode ter certeza, a palavra de Deus e o poder do nosso testemunho vai também fazer a obra no coração dessas pessoas. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai. Te damos graças, Senhor, pela vida dos jovens, dos professores e pedimos, Pai, nos ilumina para entendermos a sã doutrina, a verdade que está contida em toda a Escritura, a salvação pela graça, a vontade perfeita do Senhor, a existência de um único Deus verdadeiro, a pureza, a obediência, a santidade, que nós possamos, Pai, verdadeiramente receber o entendimento no nosso coração, para Te servir, Senhor, voluntariamente com prazer, para buscar o aperfeiçoamento com prazer, para buscar a pureza com prazer, que nós possamos viver, Pai, a verdadeira sã doutrina e influenciar o mundo para que eles Te conheçam, para que eles aprendam a perfeita doutrina de Cristo, que ensina a salvação pela graça, a humildade, a modéstia. Senhor Jesus, nos guarda, Pai, de avareza, da corrupção do mundo, dos obreiros fraudulentos, nos guarda, Pai, do jugo da doutrina dos homens e dos demônios. Protege a Tua igreja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção. Um forte abraço, compartilhe essa lição, deixa o like para o YouTube recomendar essa videoaula e evangelizar, se inscreva no canal e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.